Amém? Nós, na semana passada, iniciamos uma série de mensagens falando a respeito de poder. E falamos a respeito do poder da língua, da palavra. E aí, você está falando menos agora? Aleluia. Porque eu sei que é uma palavra de alerta para nós. Porque muitas vezes nós nos deixamos ser conduzidos pelas circunstâncias e pelas emoções, acabamos falando o que não deveria. E a Bíblia fala que palavras são sementes. Da nossa boca pode sair vida ou morte. Pergunta para quem está do seu lado: o que tem que sair da sua boca? Hoje eu quero falar sobre o poder da pressão. Eita! Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra. E o que mais nós precisamos nesse lugar, nessa manhã, é ouvir a Tua voz, Jesus. Senhor, as Tuas palavras são espírito e vida, elas nos lavam, elas nos transformam. E o que nós queremos ouvir é a Tua voz. Livra-nos, Senhor, de toda especulação humana e natural, mas que o Senhor possa falar conosco e venhamos sair daqui diferentes, um pouco mais parecidos com o Senhor, com Teu coração, com a Tua mente, para que possamos viver para a Tua glória, Senhor. É o que nós clamamos nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui já passaram por pressão na vida? Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você não passou, fica tranquilo que você vai passar. Aleluia. Não é profecia ruim não, irmão. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus que nos mostram da importância de se passar por pressões. Abra a sua Bíblia, ali em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, onde o apóstolo Tiago, eu quero falar aqui pelo menos de 3 que falaram sobre isso. Tiago falou, Pedro falou, o apóstolo Paulo falou dessa importância. Tiago, capítulo 1, olha só o que ele diz. A partir do verso 2, presta atenção: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre passarem por qualquer tipo de provação. Ei, você já viu alguém alegre passando por provação? Mas ele está falando para a gente ficar alegre. Eita Deus. Aí tem gente que está passando por provação, fica com aquela cara de demônio ali. Fica... Não, irmão. Alegria. Verso 3. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Aleluia. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Isso é poderoso, irmão, porque nós precisamos crescer em perseverança. Quantos querem ser perseverantes? Mas sabe o que faz crescer a perseverança, irmão? A pressão. Porque na hora da pressão é que você ou persevera ou desiste. É nessa hora, ou você vai para frente ou você espana. E o apóstolo Tiago, ele está dizendo: ei, se alegre quando você passar por pressão, porque depois que você passa por ela e dá as respostas certas, você cresceu em perseverança. Isso é maravilhoso, sim ou não? Mas tem que passar por pressão, irmão. Faz parte da vida cristã. Agora vai lá para 1 Pedro, no capítulo 1. Nós lemos o que Tiago falou, agora nós vamos aqui, o que Pedro disse a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 6. 1 Pedro 1, verso 6, diz assim: portanto, olha só, alegrem-se com isso. Ei, mas de novo tem que se alegrar, né? Alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostram que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo
for revelado. A pressão, meu irmão, revela que a sua fé é verdadeira. Não é fé Nutella, não. A hora que dá um problema, eu não aguento mais. Aí quando alguém te faz alguma coisa que você não gosta, magoei, eu vou embora. Isso é fé Nutella, irmão. Nós estamos falando de fé de gente madura, que passa por provações, que ultrapassa as pressões e cresce em fé. Fala para quem está do seu lado, você precisa crescer em fé, meu irmão. Ei. Mas vai ter pressão. Eita, aleluia. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Vai lá para 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 8. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8. Diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições. Eita, já pensou? Todos os lados, você está para um lado, ixi, rapaz, fui pressionado aqui, vou para o outro, chega para o outro aqui também, não tem para onde fugir, irmão, aleluia. Mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos, pelo sofrimento no nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Eita! Significa que quando a gente ultrapassa as pressões, Cristo é manifestado em nossa vida. Eita! Isso não é maravilhoso? Significa que para eu poder verdadeiramente refletir Jesus, é necessário eu passar por pressões. Não é Nutella que está tudo bem. No Brasil nós tínhamos uma ideia daquela vida do comercial da Doriana. Não sei quantos lembram da margarina Doriana. Sabe aquele comercial de televisão? Que tem o pai, a esposa, tudo lindo, feliz, os filhos, tudo bonito, tudo loirinho. Né? O velhinho, todo bonitinho, ele nem careca é. Tudo lindo, tudo perfeito. E tem gente que acha que a vida vai ser assim. A família de publicidade de TV, irmão, para que haja o amadurecimento e o crescimento, faz parte as pressões. Faz parte as pressões. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm sido preparadas para passar por pressões. E nós estamos numa geração onde mais as pessoas desistem das coisas, porque não querem passar por pressão. Não sabem ultrapassar a pressão, simplesmente desistem. Não aguento mais, não quero mais. Não aguento isso, não suporto, já chega para mim. Pois é, irmão, ou você vence e cresce em fé, cresce em perseverança, ou você joga a toalha. Eita Jesus. Mas vamos para mais um texto, vai lá para Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 3, que diz assim: mais uma vez, ele diz: também nos alegramos. Eita, eu tenho que passar por pressão e tenho que estar alegre. Que está alegre. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Eita! E eu vou perguntar de novo, quantos passam aqui por pressões? Agora eu vou te perguntar, você passa por ela alegre? Eita! Apóstolo Paulo falou que tem que estar alegre, Pedro falou que tem que estar alegre, Tiago falou que tem que ter motivo de grande alegria. Vou passar por quê? Não por causa da pressão em si, não por causa da situação, mas eu sei que se eu ultrapassar, a minha fé está sendo provada e aprovada, eu estou crescendo em perseverança, eu estou amadurecendo. Quantos querem ser crente maduro aqui? Né? Crente bebê, criança ou adolescente. Sabe que tem crente que é crente adolescente, né? Você não pode falar nada que ele já fica emburrado. Meu Deus do céu, é crente adolescente. Mas eu quero agora que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 4.
E nessa passagem, nós já vimos aqui o que alguns dos apóstolos falam a respeito das pressões. Em Mateus capítulo 4, mostra um momento onde Jesus passou por pressão. Porque Jesus também passou muitos momentos de pressão. No jardim de Getsêmani ele disse: minha alma está angustiada até a morte. Jesus passou por momentos de pressão. Antes dele ser morto, outras vezes tentaram matar ele. Momento de pressão, irmão. Faz parte. Mas aqui, em Mateus capítulo 4, eu quero que a gente leia aqui a partir do verso 1, quero te encorajar você a acompanhar na sua Bíblia. É um primeiro momento que a Bíblia fala que Jesus começou a passar por pressão. Diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi Deus que conduziu ele para ser tentado pelo diabo, viu, meu irmão? E às vezes a pessoa fica só botando a culpa no diabo, e o diabo só está cumprindo ordens. Eita. Verso 2: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Verso 7: Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Nós vemos aqui um momento na vida de Jesus. Se você já conhece a história, no capítulo anterior, Jesus foi batizado. Jesus ia começar o ministério dele, que nós sabemos que foi um ministério maravilhoso e glorioso aqui na terra, sim ou não? Curas, milagres, sabe, pessoas sendo alcançadas, Jesus fazendo discípulos. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o diabo sabia quem Jesus era, e sabia que Jesus ia fazer um estrago para ele. Por isso ele veio aqui, para provar Jesus, para testar Jesus, para pressionar Jesus, para tentar Jesus, fazer Jesus cair. Por quê? O diabo fez a mesma coisa com Adão e Eva, e Adão e Eva cederam à tentação, mas Jesus não. Jesus passou por um momento de pressão. E eu queria que, baseado nesse texto, a gente visse 4 áreas que Jesus foi pressionado para tentar ceder. 4 áreas em que o diabo veio para cima dele para tentar destruir Jesus, porque ele sabia que Jesus ia fazer algo maravilhoso e ele precisava parar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo, ele não chuta cachorro morto, ele só pressiona quem ele sabe que vai dar trabalho para ele. Às vezes a gente passa por pressões. Por isso que os apóstolos falam: fica feliz. Se você está passando por pressão e sabe o que significa, você está dando trabalho para o diabo. Porque o diabo não chuta cachorro morto. Primeira coisa que nós vemos aqui, que o Senhor Jesus ele foi testado. Ali no verso 3 diz assim: o tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus. No capítulo anterior, no batismo de Jesus, você conhece a história. A palavra de Deus diz que depois que Jesus saiu da água, os céus se abriram, o Espírito Santo veio em forma de pomba, pousou sobre Jesus, e uma voz veio do céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Maravilhoso ouvir isso, sim ou não? Mas logo em seguida, Jesus
Depois de 40 dias sem comer nada, Jesus estava num momento ali de uma pressão emocional, física muito grande. A primeira coisa que o diabo questiona Jesus é: se você é filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das primeiras coisas que o diabo ele tenta pressionar numa pessoa é questionar a identidade dela. Às vezes você está num momento de pressão e o diabo lança no seu ouvidinho: você não é filho de Deus nada, rapaz. Você não se converteu coisa nenhuma. Isso é coisa da sua cabeça. Fizeram lavagem cerebral em você. Você não é filho. Ele vai fazer de tudo para que coloque em causa a sua identidade de filho de Deus. Foi a primeira coisa que o diabo quis colocar em causa. Se você é filho de Deus. Espera aí, Deus tinha acabado de falar para ele: você é o meu filho. Ainda não só falou que é filho amado. Nós nunca podemos nos esquecer de quem nós somos. E o diabo sempre vai querer atacar, dizendo que nós não somos aquilo que somos. Nós não somos apenas filhos de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado com um sorriso no rosto, diga para ela: você é um filho amado de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca se esqueça disso. Sabe, os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. Uma idade muito ruim para os pais se separarem. Separação de pais sempre é ruim. Mas em alguns períodos da vida, você acaba sentindo um pouco mais. Eu era o único menino, os meus pais se separaram, meu pai foi para fora de casa, ficou só eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Minha irmã mais velha tinha 10 anos, eu tinha 9 e a minha irmã mais nova tinha 4. E meu pai foi embora. Eu fiquei revoltado. Eu era daqueles que falava mal do meu pai para todo mundo. Ao ponto que a minha mãe falava: para de falar isso porque ele é seu pai. A minha mãe. Eu me converti por volta dos 12 anos. Nessa época aí, dos 9 para os 12, eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito mesmo. Não vou te contar tudo aqui, senão você vai ficar escandalizado. Mas a minha experiência com Deus, eu era filho de crente, irmão. E eu sempre falo, filho de crente não é crentinho, é cretino. Porque o filho de crente também tem que se converter, porque se não se converter vai para o inferno. E eu até então era um cretino. Mas eu ia para a igreja. E as pessoas perguntavam para mim na escola: você é crente? Eu falava: não, eu só vou porque minha mãe vai. E eu sou obrigado a ir. E eu era obrigado mesmo. Mas eu me lembro que com 12 anos, eu comecei a sentir um vazio muito grande. E uma necessidade de ir para a igreja. E eu nunca mais esqueci, minha mãe tinha um Fiat Uno. Um Fiat Uninho, né? E eu lembro que eu estava dentro do carro com ela e falei: mãe, eu acho que eu preciso ir para a igreja. Eu ia para a igreja todo domingo, olha só. Eu acho que eu preciso ir para a igreja. E minha mãe, com toda a sabedoria dela, ela disse: então vai. E eu fui. E eu entreguei minha vida para Jesus. Eu nunca mais esqueci. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu ouvi a voz de Deus falando para mim: Danilo, a partir de hoje, eu vou ser o seu pai. Ah, aquilo ali, irmão, me marcou. Porque eu não tinha o pai em casa, não tinha mais o pai presente em casa. A gente saía de vez em quando com o pai, né? Quem é pai separado sabe mais ou menos como é que é. Mas Deus falou para mim: eu vou ser seu pai. Irmãos, a nossa família, nós passamos, eu brinco, né? Que a gente passou por época das vacas gordas e depois época das vacas magras, né? Porque quando os meus pais se separaram, meu pai tinha uma vida muito boa, nós tínhamos uma vida muito boa. Tínhamos 2 casas, tínhamos barco, o negócio era vantajoso. De repente, por causa de tudo isso, a gente se viu num aperto, irmão. Que um dia eu falei para Deus: Deus, eu estou precisando de um sapato. Estava com um sapato furado. Alguém já andou com sapato furado aí? Você fica orando para não chover, porque se chover, molha a meia. E eu estava na igreja nesse dia, e eu falei: pai, eu orando, falei: Deus, eu preciso de um sapato.
E minha mãe ali, ó, se matando para pagar as contas. Porque quando meus pais estavam juntos, minha mãe não trabalhava. E meus pais se separaram, minha mãe teve que se virar e trabalhar fora. Naquele dia, eu estava na igreja, uma pessoa ligou na igreja me procurando. O Danilo está aí, porque eu não saía mais da igreja, né? Porque crente de verdade não sai da igreja, aleluia. Fica lá, vive lá. E eu estou lá, falou, ó, estou passando aí para te pegar. Eu era adolescente, irmão. 12, 13 anos. Falei, tá bom. Ele foi lá, me pegou, falou, olha, eu estava orando, Deus falou para mim para eu te levar para uma loja de sapato. Vou comprar um sapato para você. Falei, amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não é distante. Ele é Pai. E se tem uma coisa que o diabo tenta, muitas vezes, querer tirar isso de nós, é colocar em causa de que nós somos filhos. Ele vem pressionando, você é filho de Deus nada. Se você fosse filho de Deus, você não estava aí passando fome, passando necessidade, ter que ficar dependendo dos outros. Jesus estava com fome, irmão. É o diabo falando para ele, você não é filho de Deus? Está com fome? Que pai é esse que não te dá de comer? Transforma essas pedras em pão. Ele quis questionar a identidade de Jesus. Mas Jesus sabia quem era, meu irmão. Filho amado de Deus. Fala para quem está do seu lado, você é um filho amado de Deus. Fala para ele assim, fala para ele com aquela cara de anjo assim, ó. Ele cuida de você, meu irmão. Oh, aleluia. Por isso, se o diabo em algum momento quiser falar no seu ouvido, ou colocar em causa que você é filho de Deus, irmão, fala para o diabo, o diabo é a única pessoa que você pode xingar. Eu falo que tem um pastor nosso, né? Ele é africano, e ele, às vezes ele começa a orar com oração de guerra, ele começa, diablo! Ele fala espanhol, ele é lá da Argentina. És um mafioso! Oi, te matarei! Ele fala... Por quê? Se o diabo vir falando que você não é filho de Deus, você fala, diabo, cai fora. Eu não sou só filho de Deus, eu sou um filho amado. Ele cuida de mim, Ele se preocupa com cada detalhe. Ele não deixa faltar nada. Eu estou nos braços do Pai. Aleluia, isso é maravilhoso, irmão. Aleluia. Segunda coisa é que Jesus foi pressionado pelo diabo. Está ali também no versículo 4 que diz assim. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A segunda coisa que o diabo foi tentar Jesus estava numa pressão física e emocional. 40 dias sem comer nada, num deserto, lugar quente, irmão. Sabe que tem uma coisa que faz com que nós possamos fazer até coisas fora de uma realidade normal, é o instinto de sobrevivência. Quando vocês assistiram aquele filme Sociedade da Neve? Esse filme ele é baseado num avião de um time, não me lembro do que era, Uruguai, que caiu lá na Cordilheira dos Andes, né? E ficou muito famoso porque é baseado em fatos reais, porque as pessoas caíram, algumas pessoas morreram, e eles, para sobreviverem, comeram os corpos dos colegas. Às vezes a gente pensa, meu Deus, que absurdo. Meu irmão, esse é o nível que o instinto de sobrevivência faz numa pessoa. A Bíblia relata um momento no povo de Israel, que o povo de Israel estava passando por um momento de fome tão grande, que duas mães fizeram um acordo. Hoje a gente come o meu filho, amanhã a gente come o seu. Esse, meu irmão, é o nível extremo do instinto de sobrevivência de um ser humano. E aqui Jesus, o instinto de sobrevivência de Jesus estava no nível hard, irmão. 40 dias sem comer nada. Rapaz, eu preciso comer. E o diabo foi lá. Você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Foi lá no instinto dele. Se Jesus tivesse cedido, pô, é verdade, eu estou com fome, pô, sou filho de Deus, né? Não poderia ficar. Mas ele não cedeu, falou, não é assim que funciona. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hoje, como que o diabo tenta isso? Você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu pão de cada dia, não vai para a igreja não.
Não, tem que trabalhar. Os irmãos estavam contando que eles foram no Burger King, o atendente lá falou, eu ia na igreja. Você ia? Em qual igreja? Na igreja tal. Já faz 5 anos que eu não vou porque eu não tenho tempo. Porque eu trabalho, estudo e não tenho tempo. Por quê? Simples. O diabo ofereceu o pão e ele pegou. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muitas pessoas oferecendo provisão para ela e ela está achando que é Deus. Eu vou te falar, o diabo também oferece pão, irmão. Nem todo trabalho que aparece para você, rapaz, uma boa oportunidade, eu vou ganhar 2 vezes mais. Nem toda boa oportunidade é de Deus, meu irmão. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, você pode ter certeza que não é de Deus, meu irmão. Porque não é só de pão que vive o homem. Mas vale você comer 1 pão na presença de Deus do que 2 na presença do diabo. Quantos estão entendendo? Por isso, segunda coisa que o diabo muitas vezes vai nos pressionar é no nosso sustento. Vai te dar oportunidades, mas que vão te afastar da presença do propósito de Deus. Eita Jesus. Terceira coisa que Jesus foi pressionado, porque deixa eu te falar uma coisa, o diabo ele é um derrotado, irmão, mas ele não é bobo não. Ele analisa as coisas, o cara é experiente, são muitos anos de vida dele. Aí no versículo 5, olha só o que ele faz. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, olha que sem vergonha, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Deixa eu te falar, meu irmão, isso está na Bíblia mesmo. Nessa parte o diabo falou a verdade, está escrito. Anjos que o protejam, ele o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Deixa eu te falar uma coisa. A terceira coisa que o Senhor Jesus foi pressionado e testado, foi na fidelidade a toda a Escritura, e não só uma parte dela. Há um tempo atrás teve um pastor brasileiro que ficou muito famoso porque ele gravou um vídeo dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada, que algumas partes da Bíblia já não serviam mais para nós, e toda a gente meteu o pau nele, descer a lenha nele, isso é um absurdo. E realmente a Bíblia não tem que ser atualizada coisa nenhuma, mas infelizmente tem pessoas que elas não falam isso, mas na hora de ler e na hora de estudar a palavra e de ouvir mensagens, só fala algumas partes e não fala tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem usa partes da Bíblia, mas não usa tudo? É o diabo, irmão. O diabo também usa a Bíblia. Ele vai te falar coisas que, se você não conhecer a palavra de Deus, que aquilo que ele vai falar é uma verdade, só que você não pode se basear apenas num texto, porque senão você vai ter um pretexto, porque vai estar fora do contexto, e você vai acabar fazendo coisa errada. Então peraí, os anjos vão me segurar, então eu vou pular. É igual o pastor, uma vez que ele falou que logo que ele se converteu, ele estava cheio de fé. E aí ele foi numa represa que tem lá perto. Ele falou, hoje eu vou andar sobre as águas. Não, eu tenho fé para isso, eu tenho fé para isso. Não, porque a Bíblia diz que se eu tiver fé, eu vou fazer coisas extraordinárias. Ele foi, na hora que ele pisou na água, meu irmão, sabe o que aconteceu? Ele afundou. É besta. Por quê? Irmão, Deus não tem compromisso com você assim, não. Ele tem compromisso com a palavra dele. Toda a palavra. E o diabo também usa de partes da palavra para distorcer a palavra, que vai contradizer com outras partes da palavra. Por isso que eu te falo, irmão, não fica lendo só um versículo por dia. Vai ler a Bíblia toda. Você precisa conhecer a Bíblia toda. Por quê? Os aplicativos de Bíblia, que são uma bênção, e eu também tenho alguns, geralmente os versículos do dia é só gostoso de ouvir, irmão. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Glória a Deus. E está na Bíblia, sim ou não? Tá. Mas é só isso que está na Bíblia? Não. Ele me livrará do laço do passarinho. Todos esses versículos são bíblicos, mas se você pegar isso fora de um contexto, você vai achar que a vida cristã não tem pressão, não tem problema. Ele vai me livrar de tudo. O povo de Israel, quantas vezes ele foi levado cativo?
Eu falo que se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, iam falar que ele era um derrotado da vida. Você não está reinando em vida, olha que miserável, vive preso. Todo barco que entra afunda. Eita, esse cara tem alguma urucubaca na vida dele. Por quê? Na ideia de hoje, o evangelho é a vitória é nossa. Na vitória é do Igor. A pessoa acha que a vida é só de vitória, vitória. Porque a pessoa pega só trechos da Bíblia e esquece de ler o resto, irmão. Ninguém gosta de ficar lendo Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta. Sabe o que é o fruto da oliveira minta? Tem lá o fruto, mas você vai ver, o negócio está errado, é ruim pra caramba. E não haja ovelha nos currais, não haja nada. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. É mais difícil você ler dizendo que, olha, vai estar tudo errado, ainda assim eu me alegro no Senhor. É mais difícil às vezes você ler que eu vou passar por pressões, mas eu vou permanecer, ser fiel ao Senhor. Mas nós precisamos da Bíblia toda, porque quem usa só partes da Bíblia é o diabo, irmão. O pastor Silvio, ele tem uma frase que ele diz assim: nós precisamos pregar o evangelho todo, para o homem todo e em todos os lugares. É o evangelho todo, irmão. Não é só o que é bonitinho, não, é a Bíblia toda. Nós lemos na semana passada a respeito da língua, né? E Pedro, ele fala assim que toda palavra inútil que sai da nossa boca, nós vamos dar conta diante de Deus. Aí o camarada já pensa nas inutilidades que já falou, e fala, estou enrolado. Ainda bem que o Senhor Jesus é gracioso e nos perdoa, mas daqui para frente, vá e não peques mais, irmão. Pronto, você já falou as inutilidades, o sangue de Jesus te lavou, te perdoou, mas daqui para frente, você já sabe. Segura a sua língua, aleluia. Isso é o quê? É conhecer toda a palavra, e o diabo vai te testar nisso. Porque tem gente que só gosta de ouvir mensagens, meus lindos. Não vou parar por aqui, senão você vai identificar a pessoa. Só coisa agradável. Uma vez eu ouvi um rapaz, um jovem, tadinho, falando assim: você não precisa mais tomar a sua cruz, Jesus já tomou a cruz por você. Eu falei, então acho que Jesus se enganou, porque ele mandou a gente tomar a nossa. Eu falei, mas o que você está falando, filho? Porque você pega uma passagem e distorce a passagem e ela se contradiz com o outro. Quem faz isso é o diabo, irmão. Nós precisamos pegar a Bíblia toda. Quantos estão entendendo? E vou te falar, o diabo vai te testar nisso. Porque ele vai fazer com que você só queira umas partes da Bíblia e não queira as outras. E aí é um problema. Eita Jesus. No versículo 7, Jesus, ele respondeu como para Jesus? As escrituras também dizem. Eita. Quantos creem que são perdoados pelo sangue de Jesus aqui? Aleluia. A gente gosta disso, né? Sabe? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de... Aleluia. Mas é aquela parte que fala que na mesma medida que você perdoar, você vai ser perdoado. Aí dói mais, porque aí já não fala só de você ser perdoado, fala de você perdoar também. Aí tem gente que não gosta, só gosta de ser perdoado. De perdoar, não, eu perdoo, mas não suporto aquela pessoa, ela que fique longe de mim. Vem, isso é perdão, irmão? É a Bíblia toda. Como estão entendendo? Aleluia. Eita. Quarta e última pressão para que a gente possa orar, que o Senhor Jesus passou. Ali no verso 8 e 9 diz assim: em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Sabe o que o diabo ofereceu para Jesus? Olha a pressão, teste. Reino sem sacrifício. Ele ofereceu para Jesus glória que não foi conquistada, glória sem cruz, sucesso sem sacrifício, influência sem integridade. Os fins justificam os meios. Não, senhor. Não é assim que funciona, não. Nem toda grande oportunidade é de Deus, irmão. Não, vou te botar numa posição altíssima. Você vai estar numa posição de influência e lá você vai poder pregar o evangelho. Até lá, filho, você nem crente mais é. Porque aquilo que o diabo oferece é para te tirar do foco.
E o Senhor Jesus, ele responde a ele como? Saia daqui, Satanás. Verso 10. Disse Jesus: pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. O mais importante não é você ter as coisas, é você fazer a vontade do Pai. O diabo ofereceu o reino para Jesus. Jesus poderia ser ali, se ele tivesse cedido, um grande político. Mas ele falou: não é por aí. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E Jesus falou: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Jesus ficava na casa dos outros. Ele tinha a casa dele, mas ele ficava muito na casa dos outros. Usava jumento emprestado, casa emprestada. Não tinha dinheiro, às vezes, para pagar o imposto, tinha que pegar o dinheiro da boca do peixe. Mas ele estava vivendo a vontade do Pai. O diabo, muitas vezes, ele vai oferecer coisas que vai nos tirar do foco de Deus. Mas nós precisamos estar alinhados à vontade do Pai e não ceder às propostas e às pressões do diabo. Vai lá, você vai ganhar 3, 5 vezes mais. Já contei isso uma vez no seminário. Falei, uma vez eu conheci um casal de missionários que falou: não, eu sou missionário, estou aqui para fazer missão. Oh, que bênção, aleluia. Rapaz, ele recebeu uma proposta para trabalhar na Suíça, ganhando sei lá quantas vezes mais. Ele não pensou 2 vezes, foi embora. Falei, mas que missionário sem vergonha é esse? Foi fazer missão para lá. Não, vou fazer missão lá, vou ganhar os ricos para Jesus. Crente não é movido pelo dinheiro, irmão. Crente não é movido por grandes propósitos, porque grandes propósitos o diabo também dá. O cristão é movido pela palavra de Deus. É movido pela vontade de Deus. Como estão entendendo? Amém. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: você vai ser pressionado por isso também. Fala para ele: mas não cede não, irmão, permanece firme. Aleluia. Oh, aleluia. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vou chamar aqui o pessoal do louvor. Mas presta atenção aqui. Presta atenção. A pressão, ela não destrói. Ela revela e nos fortalece. Jesus, ele venceu essas pressões porque ele estava seguro da identidade dele. Ele sabia quem ele era. Ele era filho amado de Deus. Ele venceu porque ele estava firmado na palavra. Ele conhecia a palavra toda. Ele venceu porque ele era totalmente fiel ao Pai. Ele estava ali firmado no Senhor. E há uma ilustração que fala a respeito de pressão, que diz assim: houve um jovem que, cansado das pressões da vida, procurou um sábio e disse: eu já não aguento mais, sinto-me esmagado por tantas dificuldades. Por que é que Deus permite tanta pressão na minha vida? O sábio sorriu, levantou-se e pegou em 2 pedaços de material, um carvão e um diamante. Depois disse: ambos começaram no mesmo lugar, no interior da terra. Ambos têm a mesma composição química. A única diferença entre eles é a pressão a qual foram submetidos. Levantou o carvão e continuou: o carvão é frágil, parte-se com facilidade. Basta pouca pressão para se desfazer. Ele representa a vida sem processo, sem resistência, sem formação. Depois levantou o diamante, que brilhava com a luz da sala. Mas o diamante só existe porque suportou uma pressão extrema durante muito tempo. O calor era intenso, a pressão era tremenda e tudo parecia insuportável. Mas no fim, tornou-se algo raro, puro, resistente e extremamente valioso. O sábio então colocou o diamante na mão do jovem e disse: filho, quando Deus permite pressão, Ele não está te destruindo, está te transformando. A pressão que sentes hoje está a produzir a força que vais precisar amanhã. Deus não está te esmagando, Ele está formando o teu valor. A pressão não vem para te quebrar, vem para te lapidar. Sem pressão, você é um carvão. Com pressão, você se torna um diamante. Sabe, o Senhor vai permitir pressões na nossa vida, para que a gente cresça
e a nossa fé seja valiosa. Eu queria que você escolhesse uma pessoa do seu lado para você orar com ela. Que talvez você não saiba, mas pode ser que a pessoa que está do seu lado esteja passando por um momento de pressão. Um momento difícil. Mas nós podemos orar uns pelos outros, fortalecendo. Para que possamos sair daqui com força. Não para desistir, não para jogar a toalha, mas para ir até o fim. Porque quando nós ultrapassamos as pressões, quando nós vencemos as pressões do mundo, as pressões do diabo, nós crescemos em fé, nós amadurecemos, nós ficamos mais fortes. Por isso, de mão dada aí com a pessoa que está do seu lado, enquanto os instrumentos vão tocar, ora por ela, para que o Senhor possa dar a ela força nessa manhã. A força, a palavra de Deus diz, fortalecei-vos na força do seu poder. A nossa força vem dele, irmão, para suportar as pressões. E quando nós ultrapassarmos ela, ei, você não vai ser mais carvão não, você vai ser um grande diamante, valioso, na presença de Deus. Levante a sua voz em oração, vamos orar juntos.